Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira entrevista do programa RCD em Casa. Para iniciar essa primeira entrevista, tenho o prazer de receber aqui o meu amigo de longa data, Luiz Henrique Ceotto, o nosso guru da industrialização da construção, que nos orienta há anos sobre esse assunto. Já passou, teve jornada, já foi nosso diretor da Incol, passou por várias empresas, Tishman, Spire, e foi fazer lá um MBA lá no MIT sobre liderança, estratégia e inovação, e agora está na Urbic, a nova jornada dele. Então, está aqui conosco para debater sobre o assunto industrialização. Ceotto, bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. Obrigado, Bob. Longuíssima data, né? Então, faz tempo, hein? E agora escondido em casa, né? Por causa do coronavírus. É isso aí. Então, já vou, aproveitando a carona do coronavírus, já vou fazer a primeira pergunta para você, que é o seguinte: quando é que você foi inoculado pelo vírus da industrialização? Essa longa data que a gente já se conhece. Conta um pouquinho da sua história nesse assunto da industrialização. Quando eu comecei minha vida, eu comecei na construção industrializada, né? Na construção de fábricas, né? Fábricas de álcool, de açúcar, né? Usinas de álcool e açúcar, e também na indústria petrolífera. Quando eu fui para a construção civil residencial, né? De edificações, eu fiquei muito estarrecido com a falta de precisão. Porque na construção de indústrias, a precisão é muito grande, principalmente na área do açúcar e do álcool, que você tem que construir durante 6 meses, durante 4 a 6 meses, que é na entre-safra. E depois do final da entre-safra, você tem que estar executando. A indústria tem que funcionar, porque se não funcionar, você perde uma quantidade de dinheiro gigante. Então, tudo era muito preciso, todos os sistemas eram bastante complexos e nós tínhamos que montar e executar em 6 meses. Quando eu fui para a construção civil, era um inferno, né? Eram precisões que nós tínhamos falado o tempo todo de centímetros, nós falávamos em 5, 10 centímetros, né? O desnivelamento de uma laje em 5 a 7 centímetros era normal. Isso, se acontecesse na indústria, se você fosse montar uma moenda, a moenda chegasse, fosse montar numa base de, muitas vezes, de 10 mil metros cúbicos de concreto, com mais de 1.200 ligações. Se você colocasse a moeda e não montasse, assim, era o fim do mundo. Então, a coisa entrava certinha. E na construção civil, nós tínhamos que... Cada banheiro era diferente um do outro, cada parte da estrutura é diferente uma da outra. Então, eu fiquei horrorizado com isso, né? Isso me incomodou muito e aí eu dediquei minha vida a mudar isso. Essa primeira jornada sua, você já estava na Incol, é isso? Não, bem antes da Incol. Antes da Incol. Quando eu me formei, eu trabalhei 2 anos na Dedini Construtora, né? A Dedini era uma fábrica e depois a Zanini, né? Era uma fábrica de usinas, né? Inclusive, construção industrial. Rica, né? Construção industrial. Construção industrial. Então, não, mas eu digo, quando você entrou na construção civil, já em qual? Já foi praticamente a primeira empresa, né? Na Incol. E aí eu fiquei horrorizado e resolvi mudar tudo. Mas na Incol você ainda não chegou, você trabalhou muito com a racionalização da construção, não é? Mais nessa linha do que propriamente industrialização, não é? Porque naquela época era um outro Brasil, né? Nós estamos falando isso aí há quase 40 anos atrás. Então, hoje, o mercado é extremamente desenvolvido, né? Hoje você tem componentes de todo tipo no mercado. Naquela época que eu comecei na Incol, não havia mercado de componentes. Nem, para você ter uma ideia, nem bloco de concreto você conseguia comprar, né? Ou você fabricava o bloco de concreto na obra, ou você não tinha bloco de concreto, né? Então, assim, a Incol fabricava o seu próprio bloco de concreto, ela fabricava, nós começamos a fabricar a forma,
Eu sou de uma época que madeira compensada era novidade, né? Na verdade, era a tábua de pinho, né? Então, era um mercado muito pouco desenvolvido e nós tivemos que começar por racionalizar, porque a quantidade de desperdício na época era gigante, né? Uma forma era usada 3, 4 vezes no máximo, né? Nós chegamos lá na Encol, quando nós utilizamos uma forma 20 vezes, foi uma coisa, foi um acontecimento. E hoje você usar uma forma 20 vezes é relativamente normal, né? Entendi. Então, essa sua jornada na Encol se marcou muito por o que a gente poderia chamar por uma fase de racionalização da construção, né? Teve duas fases. A primeira foi racionalização, onde nós pegamos toda a técnica de construção existente, né, no momento e questionamos aquilo. E usamos universidades, principalmente a USP, né, para questionar os processos construtivos. Era um festival de tabu, né? Nós só tínhamos tabus na época. Então, nós analisamos cada processo construtivo, né, e verificar o que tinha de verdade e de inverdade a respeito daquela técnica, o que funcionava e o que não funcionava. Essa foi a primeira fase, né? Depois, nós tivemos uma fase de racionalização, né? De industrialização muito forte, né? Que foi uma maneira que a Encol criou de evoluir o seu sistema construtivo de um processo mais racionalizado para um processo mais industrializado, de modo a depender menos de mão de obra e depender menos de financiamento. Todo o processo construtivo da Encol foi para dar suporte a uma estratégia de negócio dela, né? Não era um desenvolvimento tecnológico por ser moderno, por ser bonito, né? Como qualquer desenvolvimento tecnológico nas outras indústrias. O desenvolvimento tecnológico na época foi para dar suporte a uma estratégia de negócio. E qual era a estratégia? Como a gente construir devagar, né? Devagar. Uma obra tinha que durar 30 meses, mais ou menos como acontece hoje, né? 6 meses mais 30 meses, 6 meses você lança, 6 meses você começa a construção, 36 meses você entrega. Como fazer isso tendo alta produtividade? É uma coisa muito difícil, porque produtividade e velocidade estão muito associadas. Para você desenvolver alta produtividade, né, com baixa velocidade, é uma tarefa muito difícil, mas nós conseguimos na época. Entendi. Bom, então você fechou essa jornada na Encol, aí você foi para a Impar, né, que foi uma... Na Impar você teve uma experiência diferente ou foi continuação da jornada da Encol? Não, foi a continuação, né? Praticamente eu trouxe para a Impar a fase de industrialização da Encol e, como já havia sido passado para o mercado, nós já desenvolvemos, na própria Encol nós começamos e na Impar nós continuamos a desenvolver um mercado fornecedor. Por exemplo, quando eu saí da Encol, eu ajudei a Gerdau, né? Eu convenci, vamos dizer assim, a Gerdau a encampar todas as empresas, todas as pequenas empresas que prestavam serviço para a Encol de corte e dobra de aço, né? De tal maneira a própria Gerdau forneceu o aço cortado e dobrado, como fornece hoje. Isso foi uma coisa de muito sucesso na Gerdau, que outras siderúrgicas também passaram a fazer. Antigamente, as siderúrgicas forneciam barra de 12 metros e a construtora é que resolvesse o problema dela, né? Então, através das usinas próprias e usinas terceirizadas de corte e dobra de aço que a Encol desenvolveu, eu convenci a Gerdau a comprar, né, assumir essas usinas, e ela começou a produzir tanto para a própria Impar, né, mas para o mercado como um todo, o aço cortado e dobrado. A mesma coisa foi para forma pronta, né, só para falar de estrutura. Então, a forma pronta, nós tínhamos desenvolvido uma série de projetos de forma pronta
e as próprias empresas terceirizadas que prestavam serviço para a gente começaram a produzir forma pronta para o mercado. Então, hoje, ninguém imagina, quer dizer, hoje 90 e tantos % das obras das grandes cidades, ninguém pensa em fazer forma na obra, né? A forma já vem pré-cortada, já toda ela batida e é praticamente 95% dela é montada no canteiro, né? Porta pronta também foi desenvolvido na Encol e depois foi disseminado o sistema para a Pormad, para a Sincol, para várias empresas que prestavam serviço para a Encol e passaram a prestar serviço para o mercado. Isso aí são dezenas de exemplos que eu posso dar, que nós consolidamos isso na época da Empar e começamos a realmente, na Empar, fazer uma montagem industrializada bastante forte, né? Mesmo obras que eram feitas, uma boa parte em loco, produzida em loco, uma estrutura, mas ainda era feita a moldagem em loco, mas com um viés, né? Um viés industrializado muito forte. Perfeito. Bom, Empar foi para a Tishman Speyer, que era uma incorporadora, não construía, né? Americana e tal, com forte viés de sustentabilidade. O que acrescentou isso na sua jornada em termos de industrialização? Ou foi mais um componente de sustentabilidade que veio na sua jornada? Inicialmente, na Tishman, a minha prioridade, né, foi em cima de construir edifícios extremamente econômicos, né, tanto do ponto de vista de energético como do ponto de vista de não agredir o meio ambiente, né? Isso era uma obsessão da Tishman, né? Aliás, é até hoje, né? E até vocês, né, do CTE, sim, me ajudaram, né? Nós começamos juntos aí a certificação LEED, né, que é um processo de certificação muito interessante, muito simples, né, na época. Então, nós começamos, como era uma certificação que a Tishman utilizava nos Estados Unidos, né, nós começamos, então, ela aqui no Brasil, com vocês, e essa certificação se espalhou. Então, no primeiro momento, na Tishman, todo o trabalho, pelo menos durante uns 6, 7 anos na Tishman, foi muito mais voltado a certificações ambientais e a manutenibilidade, a fazer com que o edifício pudesse ser mantido de uma maneira muito simples, fácil, rápida, desse o mínimo de problema possível, que eram edifícios comerciais muito grandes, né? E extremamente econômicos, tanto do ponto de vista de energia como de água. Bom, essa foi a tua passagem pela Tishman. Aí fez 2 anos, entre aspas, sabáticos, e foi para MIT estudar liderança, inovação, estratégia e inovação. O que significou isso para você, para a sua cabeça, né? Você me falava assim, Bob, fiquei trabalhando com construtoras toda a minha vida, agora preciso parar um pouco e mergulhar em umas reflexões mais profundas, vou para o MIT. Me lembro você falando comigo lá no CTE, na nossa sala de reuniões. Eu falei, vai, meu irmão, vai firme e seja feliz. Eu acompanhei toda essa sua trajetória e você vibrava. A cada volta que você ia para o Brasil, você vinha com novidades. Eu estudei isso, né? Um grupo super seleto de líderes do mundo todo. Como é que foi essa sua experiência internacional? Quando eu deixei a Tishman, eu pensei que o mundo estava mudando bastante, né? E eu tinha que me preparar para esse novo ciclo, né? E não era simplesmente uma mudança, né, trivial, né? E eu achei que eu precisava me preparar. E quando eu estava na Tishman, eu já estava namorando, né? Já era um sonho antigo ir para o MIT, que é uma usina de reciclagem de cérebros, né? De implementação e crescimento de cérebros, né? E eu tive a oportunidade de ser selecionado para um curso de liderança e inovação que era dado para CEOs de empresas do mundo inteiro, né? Então, era praticamente priorizado
diretores e CEOs de empresa nessa reformulação da indústria americana e mundial, né? O americano estava muito preocupado em aumento da sua produtividade, de uma maneira geral, na indústria, né? Estava muito preocupado com a ameaça do Oriente, né? Não só da China, Coreia, né? Japão, todos aumentando a sua produtividade de uma forma muito grande, né? E o americano verificou que ele não poderia melhorar a produtividade, realmente dar um salto de produtividade na indústria dele sem liderança. Quer dizer, a liderança é a maneira que permite que a inovação aconteça, né? Então, isso para mim foi muito bom, conviver com experiências, com CEOs de várias outras áreas do mundo inteiro e de outras áreas industriais, né? Entendi. Bom, então chegamos agora ao seguinte, agora vamos falar sobre a sua nova criação, que é a Urbic. O que é a Urbic? Como nasceu? Qual é o modelo de negócio? Qual é a proposta? Que é uma inovação em modelo de negócio, uma inovação em modelo construtivo. Conta um pouquinho para nós da Urbic. E esse desafio, né? Aí quando todo mundo fala, o seu outro está fazendo obra em 6 meses, aí todo mundo fica, nossa, 6 meses, como assim? No habitacional. Aí você vem e fala assim, não, a próxima eu vou fazer em 3 meses. Aí o povo fala, tá, o cara é louco. Aí você vai, não, estou fazendo. Conta um pouquinho da Urbic, como nasceu, qual a ideia, qual é o conceito, né? E a gente vai batendo um papo aqui, o que é a história de fazer a obra em 6 meses, o grau de industrialização, isso todo tem uma, como você falou, ninguém faz industrialização por romantismo, ó, que lindo, tal. Tudo está inserido dentro de um modelo de negócio, de uma lógica financeira, etc. Conta sobre o seu filho. A sua filha, é o filho ou filho, a Urbic? Filha. É filha, é a Urbic, né? A Urbic. É a menininha. Olha, ela nasceu, a ideia da Urbic nasceu no MIT. Eu tive que, em 3 disciplinas que eu cursei lá, eu tive que desenvolver trabalhos, e esses trabalhos foram... foi nascendo esses trabalhos em cima da realidade do real estate que eu via aqui no Brasil e que eu via nos Estados Unidos, pontos de melhoria, né? Eu utilizei a minha realidade e a proposta nesses trabalhos foi o que eu poderia fazer para mudar a nossa realidade, né? Em cima de uma empresa. Então, eu tinha que projetar uma startup, tá certo? Que pudesse realmente transformar todos os problemas que nós tínhamos no Brasil em oportunidades, né? E eu identifiquei nesse trabalho lá que o principal problema no Brasil, né, era um problema de tempo, né? Culturalmente, nós temos um relacionamento com o tempo completamente diferente que nós temos lá nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo, e mesmo na Europa e principalmente na Ásia, né? Eu tinha vários colegas e amigos chineses lá, indianos, né? O tempo para a gente, nós agimos, né? Como que o tempo para a gente fosse algo que pudesse ser recuperado, né? Nós no Brasil, damos a impressão que nós fazemos a gestão, e principalmente no nosso setor de construção e real estate, como nós fôssemos viver para sempre. E o pessoal lá, eu pude ver que eles tinham uma relação com o tempo quase que religiosa, ou seja, o tempo era como se fosse uma dádiva dada pelo divino, pelo universo, de realizar coisas. E eles consideravam, de uma maneira obsessiva, que o tempo era o único recurso que eles tinham que não era recuperável. O tempo passou, acabou. A gente fala, vou recuperar o tempo perdido. Não existe isso, né? O tempo é o único recurso que você não pode recuperar. Você pode recuperar dinheiro, você pode recuperar um monte de coisa, mas tempo não. Então, eu notei que lá, né, o modelo de negócio lá no real estate, né, e na construção, no mundo inteiro, mas lá nos Estados Unidos e no Canadá,
era muito voltado em valorizar muito o tempo. Então, comecei a analisar que aqui no Brasil, por que o tempo era tão desprezado, né? Então, o que deu para notar é o seguinte, que nós, do ponto de vista setorial, organização setorial e liderança setorial, nós falhamos muito, né? Nós deixamos as empresas resolver todos os problemas sozinhos, né? Então, as empresas estavam acostumadas no Brasil a resolver, e todos os problemas que elas tinham, né, elas resolviam dando mais tempo. Por exemplo, o problema que nós temos, né? O nosso povo, ele não tem muito recurso, ele não tem muita condição de pagar, né, uma velocidade de pagamento, né, consistente. Qual o resultado? Bom, dá tempo, né? Dá tempo para o cara pagar. Então, em vez de pensar, olha, no passado nós preparamos ele para uma compra do imóvel, né? Da tua época, como da minha, a Caixa Econômica tinha a poupança programada da Caixa Econômica, onde você se preparava durante 2, 3, 4 anos para comprar um imóvel, você poupava, a Caixa remunerava essa tua poupança, conhecia você, conhecia a sua capacidade pagadora e depois te financiava, você comprava o imóvel, né? Nós perdemos isso. Então, se o cliente não consegue comprar, dá tempo. Então, como é que dá tempo? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o nosso cliente ele é totalmente uma criança, né? E ele sai para comprar pão e no meio do caminho ele compra um apartamento, né? Eu sei que é uma brincadeira que eu faço para as pessoas pensarem, mas é assim, o cliente finge que compra, ele compra sem nenhum tipo de compromisso praticamente, né? E ele vai pagando prestações muito baixas daquele imóvel. Ora, como com prestação muito baixa você não consegue construir, né? Então, o que acontece? Você tem que dar um prazo enorme para começar a obra, para poder juntar pelo menos 10%, ou 12%, ou 20% do imóvel para você começar a obra. Bom, mas ainda assim ele não consegue pagar, então vamos estender a obra. Uma obra que nos Estados Unidos poderia durar 10 meses, aqui dura 25, 30 meses, para dar conta do cliente pagar. E assim por diante, né? Então, tempo. O tempo também, ele também era impactado fora do ciclo do negócio do cliente, está no ciclo do negócio do empresário, mas não está no cliente. Ou seja, prazo de aprovação de projeto. Ora, era enorme, nós chegamos a ter, eu estava na TIS, mas nós chegamos a ter prazo de aprovação de projetos lá de 8 anos, 6 anos, fáceis, né? Então, em vez do setor se unir, né, e realmente cobrar uma resposta rápida da prefeitura, né, enquanto em Paris se aprovava um projeto em 6 meses, em Nova York em 3 meses, nós levávamos 5 anos aqui, né? Agora melhorou bastante, houve um certo movimento do Sinduscon nisso aí, mas nós fomos extremamente devagar. O setor nosso é um setor que movimenta 10%, 12% do PIB e o tempo todo está de joelhos para o governo pedindo favor, né? Nós somos um setor que emprega bastante, um setor que é responsável pela maior parte da capitalização, né, da poupança da indústria, e, por outro lado, nós o tempo todo estamos pedindo de pires na mão. Ô, governo, pelo amor de Deus, me dá um dinheirinho. O que acontece? O tempo ele deflagra 3 grandes problemas. Primeiro, ele deflagra custos indiretos. Indiretos como custo financeiro, custo administrativo. Então, tudo custa muito mais caro. Segundo, ele deflagra baixas taxas de retorno. Ou seja, não adianta você ter margem, precisa ter margem na unidade de tempo. Não adianta nada eu falar que eu tenho uma margem de 40%, se eu levo 10 anos para ter essa margem, né? Eu prefiro 1000 vezes ter 10% em um ano, né? Então, condenou o nosso setor a baixíssimas taxas de retorno. E o terceiro, aumenta violentamente o nosso risco. O nosso risco foi aumentado violentamente pelo tempo. Então, o risco de crise,
risco de passar por várias crises, risco da gente modelar um negócio e o negócio acontecer numa outra realidade econômica e risco de envelhecimento do nosso produto. Então, pude ver tudo isso, né? E a Ubique nasceu disso. O que fazer para ser o contrário de tudo isso? Entendi. Né? Uhum. Então, eu vi que havia várias oportunidades aqui no Brasil, né? Principalmente para empreendimentos pequenos e médios, né? Que eu poderia fazer exatamente o contrário. Primeiramente, a Ubique nasceu voltada para investidores no setor imobiliário, principalmente para o pessoal de aluguel, né, que vive de renda, né, e para pessoas que tenham dinheiro, né, para bancar 10 ou 20% do valor do imóvel, né, sem se preocupar com o prazo de pagamento. Então, nós fazemos isso. Então, a velocidade de obra, a velocidade do empreendimento, né, é o mote principal da Ubique. Nós fazemos nós fazemos empreendimento, não só obra, empreendimento extremamente rápidos. Enquanto o ciclo de negócio do mercado é em torno de 5 a 6 anos, entre a compra do terreno até a entrega do imóvel, né, o nosso ciclo de negócio é de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio no máximo, né? Porque são terrenos pequenos, tudo aquilo que provocava aumento de prazo, desde a compra do terreno, né? Achar os terrenos, compor os terrenos, que eu tenho que somar alguns terrenos, no nosso caso é 1 ou 2 terrenos só, entendeu? A unificação do terreno burocrática, que aqui no Brasil, em cartório, é um inferno, e se essa unificação não for feita em cartório, for judicial, é pior ainda, tá certo? Então, a elaboração do projeto, a elaboração de um projeto aqui no Brasil é 1 ano, 1 ano e meio. Nós estamos elaborando um projeto em 3 meses e eu quero elaborar um projeto completo em 30 dias, né? E a construção muito rápida. Deixa eu entender, só para a gente, o pessoal que está nos assistindo, entender uma lógica. Vamos pegar um empreendimento padrão da Ubique. Ele é o quê? Um VGV de quanto? Uma área construída de quanto? Um terreno de que tamanho? Só para a gente ter uma ideia. Que tipologia, mais ou menos? Normalmente, a gente faz de terreno de 600 a 700 metros quadrados, como mínimo, até terrenos de 1.000 e 1.200, que é um terreno que não está no mercado das grandes empresas, grandes corporadoras. Okay. Né? Eu não tenho condição de competir com as grandes incorporadoras. Né? Perfeito. E é um terreno, normalmente, não chega a ser micado, mas ele é considerado micado porque, como as grandes empresas não se interessam muito por esse terreno, são terrenos que a gente consegue negociar de uma maneira um pouco mais fácil, né, e menos selvagem. Então, é mais ou menos por aí. Normalmente, isso são 2 terrenos. É de um terreno de uma casa ou de 2, no máximo 3 casas juntas. 3 casas juntas. Né? Normalmente, aquele terreno que a vovozinha não vendeu. Né? Aquele Entendi. Terreno que ficou no meio, né, entre vários empreendimentos das grandes construtoras e incorporadoras. Às vezes sobrou 2 terreninhos que eles não se interessam, mas eu me interesso. E apartamentos padrão médio-alto? E quantas unidades, mais ou menos, em cada empreendimento? Hoje nós estamos trabalhando com entre 30 e 80 apartamentos por cada empreendimento. Né? O primeiro empreendimento nosso foi o Ubique Ibirapuera. Ele tem 77 metros quadrados com 2 quartos, é um bom 2 quartos, né? E 47 metros quadrados de 1 quarto. Isso porque é uma região de altíssimo padrão. Então, nós quisemos colocar o empreendimento lá que pudesse ser comprado por pessoas como eu e você, que já tem uma certa capacidade de pagamento e já não tem mais filhos em casa, né? Pelo menos eu não tenho. Você, eu acho que ainda... né? Mas, assim, e que pudesse, que já estivesse querendo um apartamento um pouco menor, mas espaçoso. Um apartamento de 77 metros quadrados de 3 quartos, de 2 quartos, né? É um apartamento bem espaçoso. Né? E agora nós desenvolvemos, né? Essa foi a primeira linha.
E nós desenvolvemos uma segunda linha, que são apartamentos de 25 metros quadrados, entre 20 e 30 metros quadrados. São apartamentos, nós começamos com estúdio, mas agora não vamos mais executar estúdio. Eu acho que estúdio teve sua época, já não é mais um tipo de produto tão procurado. Nós estamos agora desenvolvendo apartamentos pequenos, né? Quase do tamanho do estúdio, um pouco maior, mas entre 1 e 2 quartos. Mas apartamentos de bom padrão, de alto padrão. Ou seja, apartamentos que vêm com ar-condicionado, apartamentos que possam ser entregues mobiliados, né? Mas apartamentos que não tenham grandes áreas comuns. E hoje o mercado se habituou com o condomínio clube. E o condomínio clube é muito interessante, mas ele custa muito para ser mantido. Ele custa a construção muito, porque você entrega uma área de 50 metros quadrados, mas você é obrigado, para cada área de 50 metros quadrados que você vende, você é obrigado a executar 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. Então, o custo desses 50 metros quadrados é alto, né? E a quantidade, uma vez entregue para o condômino, né, para o dono do apartamento, ele manter isso, ele tem que manter essas áreas comuns e custa muito caro, né? Requer muita gente no condomínio e assim por diante. Como nossos condomínios são pequenos, eles são todos gerenciados por internet. Você gerencia todo o teu apartamento no teu celular, né? E ele tem poucas áreas comuns, pouquíssimas áreas comuns, só o essencial, né, de você se socializar. Pode ter, normalmente não tem piscina, não tem, mas tem playground, tem alguma coisa, mas a ideia, como é muito bem posicionado, são terrenos que a gente compra em lugares excepcionais, Vila Nova Conceição, Paraíso, Moema, né? A pessoa que compra, ele pode usar a cidade. Em geral, o seu cliente é o cara que compra para ele morar ou é investidor que compra para alugar? Ou é um misto? Nós começamos com a pessoa... É um misto, né? Nós começamos com o cliente final, quem compra para morar, né? Mas hoje a procura que está tendo é muito grande de investidor e grandes investidores, né? Os grandes investidores, eles perceberam, né, que o modelo de negócio da UBIC é um modelo que tende a dar certo e que reduz muito o risco deles. Então, é por conta da redução da taxa de juros, né? Taxa de juros baixa. Isso. Hoje rentabiliza muito o capital do cara, né? Para você ter uma ideia, é o seguinte: eu consigo entregar nós estamos conseguindo entregar imóveis, né, apartamentos, de 20 a 24 meses antes de qualquer imóvel equivalente, tá certo? 20 a 24 meses antes, né? Praticamente imóveis com nível de qualidade igual ou superior, né? Então, isso tem uma vantagem, porque se eu entrego 20 a 24 meses, quando você faz análise financeira, né, e joga a valor presente, os recebimentos que você consegue ter nesses 20 a 24 meses, claro, se você for alugar, faz toda a diferença. Isso representa 15%, 20%, normalmente de 12% a 15% do valor do imóvel, né? E eu estou vendendo o imóvel no mesmo preço da concorrência convencional, vamos dizer assim, né? E ele tem um benefício de que a receita que ele recebe baixa o valor do imóvel em 15%, 12% em relação ao concorrente. Então, se eu, por metro quadrado, o valor de venda é o mesmo, né, o ganho financeiro para ele é muito grande. Para ele é grande. Perfeito. Vou falar um pouquinho, então, sobre tecnologia, né? Você está fazendo... você conversou conosco lá no último encontro do CTE, você falou que estava com uma geração de construir 6 meses, e a sua próxima era em 3 meses. Como é que você está tecnologicamente resolvendo essas duas gerações, 6 meses e 3 meses? Que tecnologia você está usando em uma e em outra, para viabilizar a construção em 6 meses e 3 meses? Nós estamos agora investindo fortemente na construção modular, né? Uma coisa é a construção modular, outra é a construção em módulos. E nós vamos migrar gradativamente para a construção em módulos. Então, explica a diferença.
Explica para o público que está assistindo, qual a diferença entre construção em módulos e construção modular. A construção modular é um conceito, né? Você é um nível de padronização tecnológica muito alto e você faz com que todos os seus módulos sejam padronizados, mas construído, vamos dizer assim, de uma forma industrializada convencional. Ou seja, e a construção em módulos nada mais é do que nós empacotarmos apartamentos em módulos tridimensionais que já vão totalmente acabados, inclusive mobiliados e montados no local da obra. Perfeito. Entendeu? Então, assim, uma coisa é você ter uma filosofia de trabalho, de projeto, né, que aproxima. A construção modular não é você olhar cada obra como fosse uma obra, como fosse um protótipo. Né? Não, eu tenho um nível de padronização tecnológica altíssimo, de modo a eu poder, inclusive, transformar esse projeto, né, em vez de levar 1 ano, eu levar 3 meses. E a construção em módulo é quando eu faço essa construção numa fábrica, tá certo? Numa cápsula tridimensional, e eu levo ela pronta e monto no local. Perfeito. Então, nós estamos tentando migrar para a cápsula, não é fácil, porque nós estamos no Brasil, né? Então, o custo Brasil dificulta muito, né? Por exemplo, nós temos restrição de tráfego nas grandes cidades, nós temos fios elétricos e cabos muito baixos, 3,5 metros, 4 metros, que impede a entrada fácil de material de grande porte, né, pré-fabricado. Nós temos limites de içamento, né, de cargas. No Brasil, é muito difícil você içar cargas num prédio com mais de 4, 5 toneladas. Nos Estados Unidos, vai a 40 toneladas fáceis. Aqui no Brasil, você conseguir içar 4 toneladas é quase um milagre. O pessoal aqui está acostumado a 1.500, 2.000 quilos no máximo. Então, tudo isso envolve uma logística muito grande, né? E que muitas vezes impede. Você tem um terreno, você tem um local maravilhoso, mas você simplesmente não consegue montar. Você não consegue chegar à cápsula lá, você não consegue instalar o guindaste lá, né? Então, nós estamos nesse esforço bastante grande. Eu acredito que até o final do ano, né? Agora, com o coronavírus, eu não sei, mas a ideia nos próximos 12 meses, a gente tentar montar a nossa primeira obra em módulos. Ao executar uma obra em módulos, eu saio do meu prazo de obra de 6 meses, 7 meses que eu tenho hoje, e eu vou facilmente para 3 meses, talvez até menos. Por quê? Os módulos já vêm absolutamente prontos, são só conectados, são aparafusados no local. Todo o sistema elétrico e hidráulico ele é simplesmente conectado nos sistemas já deixados, né, algum tipo de acabamento no local a gente faz nas áreas comuns, mas é muito simples, né? Eu acredito que nos próximos 12 meses nós vamos fazer força aí para estar montando o nosso primeiro prédio em módulos. Entendi. De alto padrão, hein? De alto padrão. Mas para isso você está tendo que desenvolver a cadeia produtiva para viabilizar essa construção em módulos. Isso, as parcerias são fundamentais, né? A construção em módulos, nós estamos agora trabalhando com uma fábrica com a CMC Lafayette. Ela é uma empresa que fabrica containers. O módulo não tem nada a ver com container. O container é um módulo, mas o módulo da construção não é necessariamente um container, né? Ah, tá. O pessoal tem aproveitado o container, mas não é o nosso caso. Nós estamos projetando a nossa cápsula, a nossa estrutura, né, dentro da realidade do mercado. E então a CMC Lafayette está trabalhando conosco e eles vão fabricar para a gente essas cápsulas, né? E nós estamos trabalhando com algumas indústrias em paralelo, né, para fornecimento da fachada, que ela já vem no módulo. São fachadas em aço, né, também em aço, em painéis de aço com fibra. É o tipo de material normalmente não usado na construção civil, e são cápsulas, né, e são módulos que têm que durar 100 anos, né? Não é um módulo para você
um carro é um módulo, tá certo? Mas o carro ele tem duração de 10 anos, 12 anos, né? O nosso módulo ele tem que durar no mínimo 60 anos, né? Então, o desenvolvimento é bastante sério, ele tem que atender uma normalização muito forte, a nossa norma de desempenho, inclusive algumas normas estrangeiras, porque a norma de desempenho brasileira ela não prevê a construção em módulos, né? Então, para atender a nossa norma de desempenho com a construção em módulos, a gente tem que utilizar outros requisitos que hoje estão sendo discutidos, por exemplo, na Europa e na China. Entendi. Tá. Então, esse é o módulo. Mas hoje você está trabalhando com a construção modular. Isso. Estudando a construção em módulos, é isso? Isso. Hoje o que está andando nas suas obras é 6 meses de construção modular, é isso? Exatamente. Nós estamos assim, radicalizando ao máximo, os mesmos projetos em módulo, né, dos nossos unidades habitacionais, dos nossos apartamentos em módulos, nós estamos projetando em estrutura metálica, com os mesmos materiais, tá certo? Mas para execução in loco. Para a montagem em loco, e não em fábrica. Não em fábrica, entendi. É uma situação intermediária. Nós temos que nos acostumar, né, com essa montagem ultra rápida. Depois da gente fazer isso em obra, né, nós vamos fazer isso lá na fábrica. Mas eu pretendo, né, eu desejo que essa transição seja a mais rápida possível. Mas nós estamos tentando aprender bastante, né, assimilando um monte de inovações que nós estamos vendo, inclusive lá no exterior, para a construção feita em loco. Ou seja, eu não tenho uma cápsula de 12 vértices em estrutura metálica. Essa mesma cápsula ela é desmembrada em vários elementos e eu monto tudo na obra. Eu monto numa velocidade muito alta. Entendeu? Entendi. E dentro dessa, vamos pegar essa da construção modular, que é esse momento que você está migrando para móvel. Dentro dessa que você já rodou, vamos pensar, você falou em startup, vamos dizer que esse seja o seu MVP, dentro da linguagem dos startupeiros, né? Dentro dessa MVP, onde que você encontrou as maiores dificuldades? Foi projeto? Foi na cadeia de fornecimento de materiais? Foi na execução de mão de obra? Foi na mudança de mindset dos envolvidos? Onde que pegou? Pegou principalmente no projeto, a mudança de mentalidade do projetista, né? E pegou também na cultura dos nossos fornecedores. A maior parte, eu tenho fornecedores top de linha, né? Mas a maior parte dos fornecedores não tem aquela responsabilidade de prazo, aquele compromisso de cumprir prazo, por exemplo, de cumprir os requisitos, né? E ele no tempo correto. E eles estão muito acostumados a improvisar. E na construção modular, e na construção em módulo também, mas na modular, você não tem o improviso, é a pior coisa que você pode ter. Então, do ponto de vista de projeto, qual é o problema? Bom, vamos fazer em BIM. Nós estamos fazendo em BIM. Mas o BIM tem uma série gigantesca de problemas ainda, né? É muito fácil falar que vai fazer em BIM. Fazer em BIM de uma maneira produtiva e efetiva é muito difícil. Primeiro que construir em BIM muda completamente a cabeça do projetista. A construção em BIM é uma construção, é uma projetação em tempo real, né? É uma engenharia simultânea. O projetista está acostumado a começar o trabalho dele só depois que todas as definições anteriores foram feitas. Aí ele quer fazer aquela definição dele em uma vez, dar uma ajeitadinha e entregar, e faturar, entendeu? Ele não entende que você tem que ter pelo menos um ciclo por semana ou 2 ciclos por semana de atualização do modelo, e isso é normal. Essa é a nova realidade, né? Então, assim, o tempo todo ele tem que estar trabalhando no modelo dele como fosse numa escultura, né? E ele não está acostumado a isso. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que a documentação de projeto é tridimensional, mas a documentação na obra, o operário ele vê bidimensional, e ele vê em papel, não tem jeito, né? E quando você transformar documentações tridimensionais em bidimensionais, é muito difícil. Não está pronta isso em BIM. Você tem que fazer isso na mão, e isso envolve muitos erros. Por exemplo, o BIM, você relaciona na tua atividade de projeto a uma origem, a uma referência. Normalmente, essa origem está fora da obra. Vai estar 1 metro de distância, quer dizer, está lá na ponta do terreno, né? Ora, como é que você vai puxar eixo na obra de uma coisa que está lá fora? O prédio está subindo e você vai puxar eixo, né? Você vai puxar a dimensão dessa né? Então, você tem que colocar eixo, mas os eixos, o BIM não trabalha em eixos de referência como a gente trabalha no projeto, né? Isso não é uma coisa que está resolvida. Nós vamos ter que encontrar uma maneira, talvez alguém já tenha conseguido isso, não estou falando que não existe, mas nós temos que encontrar uma maneira de traduzir o dia a dia da obra, tá certo? E transformar o dia a dia da obra, que tem instrumentos importantes, e eixos são coisas importantes, tá certo? Para a modelagem BIM. Então, o que acontece? Na hora de você transformar a documentação 2D, você começa a puxar eixo, aí começa erro, porque aí não é você usar um modelo tridimensional perfeito. Você começa a inventar um monte de coisas para gerar documento desse documento tridimensional. Como é feito na mão, você introduz uma série de erros. Outro ponto também. É fácil você imaginar um projeto de hidráulica em BIM, um projeto estrutural em BIM, em fachada em BIM. Mas um projeto elétrico em BIM é um problema. O que você tem? Você tem um eletroduto. Mas com eletroduto, com um projeto de eletroduto, você não faz uma obra do ponto de vista elétrico. Entendeu? E principalmente nós, que é uma construção modular, que você usa chicote, né? Você tem que projetar o chicote em BIM. E isso não é uma coisa fácil de fazer, porque você não tem software para isso, né? Eu dei alguns exemplos, mas assim, tem dezenas de exemplos sérios, né? Que você tem que enfrentar. Não, assim, o BIM veio para ficar, mas nós não vamos imaginar que só o fato de nós falamos, estou projetando em BIM, os problemas estão resolvidos. Os teus problemas estão começando. É uma outra realidade que vai levar anos ainda para a gente se acostumar. Entendi. Muito bom. Eu acho que deu uma visão bastante interessante. Para fechar, se eu estou assim, a experiência da Orbic é recente, mas tem a tua trajetória inteira. Para fechar, as principais dicas que você daria para empresas que querem iniciar essa jornada. Na minha visão, não sei se você compartilha dela ou não, eu acho que o ambiente hoje, né, taxa de juros baixa, né, um ciclo que parece, agora com o coronavírus tudo deu uma mexida no tabuleiro, né? Mas antes tudo indicava que os próximos 5 anos pareciam ser favoráveis, parecem ser favoráveis ao mercado imobiliário, né? Uma perspectiva boa e favoráveis à industrialização. Essa questão dos prazos, né, são bastante favoráveis a um ambiente favorável à industrialização. Dentro dessa premissa, que dicas você daria principais para quem quer iniciar essa jornada da industrialização? Empresas que queiram ir por aí. Os principais pontos que essas empresas deveriam ficar atentas. Eu acho que a principal tem que começar a se incomodar com a baixa produtividade, né? O setor tem um nível de produtividade, de improdutividade altíssimo, né? Eu acho que nós somos um setor, um dos mais improdutivos da indústria brasileira, né? Não adianta a gente ficar adorando a pílula. Eu sei que a turma, muitas vezes, das entidades de classe não gosta que eu falo isso, mas é a verdade, nós temos que falar isso, e isso tem que nos incomodar, né? Nós, há 30 anos atrás, nós estávamos de braço dado com a agricultura.
A agricultura deu um salto e nós ficamos lá atrás. Hoje, a agricultura brasileira está entre as 3 mais produtivas do mundo, se já não é o primeiro lugar, né? E nós ainda estamos lá atrás e não fizemos nada, né? Então, isso, a improdutividade significa perda de oportunidade, custos, assim, riscos, né? Então, primeiro é tomar consciência disso, né? Segundo, que tecnologia, produtividade e tecnologia, né, ela tem que embasar seu modelo de negócio. Então, as empresas têm que começar a questionar seu modelo de negócio e como a produtividade e a velocidade podem melhorar, podem dar um salto no seu modelo de negócio, como nós fizemos, né? Então, eu noto hoje uma resistência enorme das empresas nesse sentido, né? O tempo todo o pessoal está arraigado a modelos antigos que não vão mais sobreviver, principalmente depois até do coronavírus. Eu acho que o coronavírus deu um tranco em todos nós, né, para a gente repensar nossas vidas, a vida das nossas empresas, mas vai ser extremamente benéfico para a construção civil, né? Primeiro, vocês notam que nós estamos acostumados com grandes ciclos de obra, grandes ciclos de negócio na construção civil, e um coronavírus ele pode truncar tudo, e vão ter outros coronavírus ao longo do futuro. Esses vírus acontecem a cada 20 anos, pode acontecer a cada 10, nós já demos muita sorte. Ou seja, um monte de coisas pode acontecer durante o ciclo de negócio, e quanto mais curto for o ciclo de negócio da construção civil, menor risco. Isso é mais importante até do que margem. As nossas margens não são grandes, são pequenas, mas pior do que a nossa rentabilidade são os riscos que o setor tem incorrido. E nós não estamos assim percebendo isso, né? Outro ponto importante, a favela, né? A gente fala em verticalização, né? Contenção vertical da sociedade, vertical, horizontal. Isso tudo quando você olha para a favela, né? Não dá para a gente falar em contenção horizontal na favela, né? Assim como não dá para falar em contenção vertical na sociedade. Como é que você vai fazer com pessoas amontoadas, né? Então, nós vamos ter que produzir rapidamente e habitações de qualidade, de modo a trazer um percentual enorme da população brasileira para uma situação de qualidade de moradia. Não estou falando moradias enormes, mas qualidade de moradia, água, esgoto, rapidamente. Não dá mais para a gente continuar do jeito que está. Então, vai ter um monte de urgência. Nós vamos ter que começar a desenvolver, estar preparado. A construção civil tem que estar preparada junto à defesa civil. Antigamente, você via alguns países como Suíça, como Canadá, que o pessoal estava preparado para uma invasão. Então, todo ano ia lá, todo mundo dar tiro, fazer competição de tiro, ordem unida, cada um tinha sua metralhadora, seu fuzil em casa. Isso é passado, isso é coisa de 100 anos atrás. Agora, nós temos que estar preparados para as tragédias e agir juntos, né? E a construção civil tem um papel gigantesco, né? Vocês viram que, na hora do sufoco, nós conseguimos botar 1.000 leitos, 200 leitos, né? A China botou 10.000 leitos. Então, como é que nós podemos agir a construção civil de uma maneira coordenada, e coordenada pela Defesa Civil e treinada todo ano com reuniões, com estratégias, de modo a poder reagir a uma crise, seja ela qual for, né? Então, está surgindo um monte de oportunidades, né? E a industrialização é vital nisso. Não existe uma interferência rápida nossa, uma ação rápida, sem ser industrialização, mas tem que ser organizada, né? Então, acho que tem um monte de coisas interessantes, nós estamos com um monte de problemas. Eu acho que os próximos 3, 4 meses vão ser muito difíceis, mas depois disso, né, além do mundo não acabar, nós vamos ter um monte de assuntos muito interessantes para discutir e enormes oportunidades para quem pensa diferente na nossa condição. Muito bom. Bom, é isso aí, gente. Gostaria de agradecer o papo agradabilíssimo, pena que acabou, o Luiz Henrique Cioto, que nos brindou aqui com
verdadeira aula, né, sobre o assunto, contou sobre a sua vida. Poderia contar mais. Se eu entrasse no assunto de aviões, que o cidadão é um piloto emérito, daria outra conversa de mais 1 hora só sobre esse assunto, que eu não vou conversar agora, vai ficar para uma outra entrevista. Agradecer ao Cioto pela gentileza da conversa e a gente volta na semana que vem com um outro entrevistado. Cioto, muito agradecido pela sua participação aqui conosco. Valeu? Obrigado, Bob. Foi um prazer enorme. Estou sempre à disposição para bater um papo com você. Ok? Até a próxima.